Ele vai fazer a abertura. Tá no ar. Estamos ao vivo agora, o horário das 7h30, né? A gente teve um pequeno atraso, mas estamos aqui, né, mais uma vez agora para o nosso debate, né? Falaremos sobre as pós-mortes, né? As mortes tiveram algumas pessoas ditas, né? Mortes, né? Vamos estar fazendo uma oração neste momento e eu peço ao irmão André que nos eleve a Deus em oração. Logo em seguida a gente passa a palavra para o nosso querido irmão Áquio, para a introdução dessa noite. Amém, irmãos. Obrigado, Senhor, por este tempo aqui reunido com a igreja, meditando na sua palavra. Senhor, queremos entrar na tua presença com os irmãos, uns com os outros, aprendendo, Senhor, na tua graça, na tua misericórdia, Senhor. Que esse debate, Senhor, seja uma bênção para a edificação da igreja, do corpo, Senhor. Queremos te agradecer em nome de Jesus. Conduza-nos, Pai. Amém. Queria estar passando a palavra para o irmão Áquio. Ele A paz, está irmão Jé. no momento ali Paz, se irmão. Bem, graças a organizando. Deus. Daqui a pouco ele chega aí para falar com a gente. Se eu cair aí, se minha conexão cair é porque eu tô com um computador aqui que ele é um processador AMD. Eu percebi isso aí, ele trabalha um pouco quente, esquenta. Aí ele desliga a internet do nada. É difícil. Irmão Áquio, tá por aí, meu querido? Enquanto o irmão Áquio não chega, irmão André, você estava querendo louvar, não foi isso? Você comentou comigo? Isso, eu tava querendo colocar um louvor. Então, Foi até uma palavra que eu compartilhei com... então coloquei Ele pra fala gente sobre... enquanto o nosso querido irmão Áquio tá, né, se organizando ali. Ok. Esse louvor ele fala sobre a carnalidade, né? Da gente estar lutando contra a carnalidade e a liberdade em Cristo. Nós somos vencedores. E o nosso eu, a vitória das nossas vontades, né? Deixa eu colocar aqui, irmãos. Só um momento. Amém, Senhor. Ele ouviu minha voz. Ele ouviu a minha voz. Que pena que nosso querido irmão André caiu. Louvor belíssimo do Leonardo Gonçalves. Livre sou. É lindo esse louvor. Irmão Jerry, meu querido, traga aí uma palavra da parte do nosso Deus para as nossas vidas. Amém. Eu vou estar lendo uma passagem bíblica lá em Lucas capítulo 16, a partir do verso 19, fala sobre a parábola do rico e do Lázaro. Acredito que é um pouco propício para esse debate. Diz assim: ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. E ao seu portão fora deitado um mendigo chamado Lázaro,
todo coberto de úlceras, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as úlceras. Veio a morrer o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. No Hades, ergueu os olhos. Estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia-me, Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste teus bens, e Lázaro, de igual modo, os males. Agora, porém, ele aqui está consolado, e tu atormentado. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os que de lá passar para nós. Disse ele então, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Disse Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Respondeu ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco ainda ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. Agradeço aí pela oportunidade. Em nome de Jesus, é com a irmã. Amém, glória a Deus. O irmão André, infelizmente, caiu no momento que tinha colocado um louvor belíssimo pro final. Foi. Deixar o irmão André concluir o louvor e logo em seguida passo para você a palavra? Pode ser? Dê um Pode. ok aí. No ato. Oi, irmão. Pode estar colocando louvor ou quer estar... Então, tá bom. Meu computador aqui, ele é um AMD, ele trabalha com processador meio quente, né? Já é o natural dele. Eu levantei aqui e coloquei o ventilador para ver se melhora. Esse louvor ele tem 4 minutos de duração. Ele fala sobre... Espero que não caia agora a conexão. Ele fala sobre a liberdade que Cristo nos libertou do pecado e da carnalidade, que nós vencemos o pecado. E a luta que nós temos constante contra o nosso próprio eu.
Obrigado, irmãos, pela oportunidade de estar compartilhando esse louvor. Glória a Deus. Aleluias. E assim eu passo a palavra para o nosso querido irmão Akel. Paz de Cristo, meus irmãos. Paz de Cristo, irmão. Paz. Hoje, debate de 97, quase 100 debates já no Eu Quero Uma Igreja. O tema Adão de Campos, pastor Adão de Campos, pastor Daniel Ekechuko, da Nigéria, a missionária Ionara Santos, que diz ter tido 15 idas ao céu e 15 idas ao inferno e 7 ao céu. EQM, que é experiências de quase morte e semi-morte. Vamos estar nesse negócio, meus irmãos. Eu ia ler Lucas 16, 19, mas o GR já leu o texto inteiro, graças a Deus, então já está bem colocado. O André Mesquita está por aí, irmão. Val, os irmãos que estão nos assistindo, vem para cá, vem debater. É só o começo do debate, às 21 horas nós vamos continuar debatendo em outra sala. Eu vou colocar aqui alguns vídeos e áudios para os irmãos terem uma ideia da introdução e depois darem suas opiniões sobre esse tema, que para quem tem aí uns 10, 15 anos de convertido, sabe que essa história de Adão de Campos, principalmente, pegou muito forte aqui no Brasil, e esse disco era usado até como referência para doutrina, que na verdade não era doutrina, eram costumes das igrejas, não é? A respeito de saia, cabelo, e roupa, vestimenta e tantas outras coisas, televisão. Deixa eu perguntar para os irmãos aqui. André Mesquita, já ouviu falar no pastor Adão de Campos? Nunca ouvi falar, mas eu já conheci assim, vários CDs de irmãos dando testemunho sobre ter ido ao inferno, pessoas que não eram convertidas a Cristo, né? Depois de passar por uma experiência às vezes, de quase morte, ter tomado um tiro e ter ido ao inferno, geralmente pessoas ligadas ao crime, e retornar convertido. Que retorna convertido, chega a ver o inferno, mais ou menos essa linha, assim, eu creio que seja, né? Esse irmão. Isso, exato. O que chamou muita atenção é que ele era pastor da Assembleia de Deus, então uma igreja extremamente conservadora, e pelo fato de ele ser pastor, e comprovadamente ficou 3 dias morto, chamou muita atenção. O que ele contou parecia ser, então, 100% verdade, sem passar por nenhuma peneira. Mas nós que compramos antena lá na igreja de Bereia, né, vocês têm antena da igreja de Bereia, nós vamos estar com as antenas bem ligadas aqui, bem ativadas, para nós conferirmos e examinarmos nas escrituras se o que ele fala bate com a Bíblia, né? Agora, a respeito dessas experiências que o André falou, nós vamos colocar alguma coisa no segundo debate das 21 horas, que é bem interessante, bem interessante. Isso aí, experiências particulares e individuais são bem fortes, são bem interessantes de estudar e ver o resultado na vida das pessoas depois que elas passam por isso. GR Domingos, conheceu já Adão de Campos? Sim, eu já escutei, né, o testemunho dele. Tem um site muito bom aí na internet, tem muitos testemunhos, né? Então eu já baixei, eu já ouvi sim o testemunho dele. Né? Achei assim, no meu ponto de vista, eu não posso dizer assim que é totalmente mentira, mas tem umas coisas ali que também que eu acho esquisito, né? Isso é estranho dentro do testemunho dele. Entendeu? Então é isso, mas já escutei sim o testemunho. Esse testemunho dele. Ótimo, ótimo. Val, ouviu falar em Adão de Campos? Não é um Adão e Eva. Adão de Campos. É isso que eu ia dizer agora. O único Adão que eu conheço é o da Bíblia, está relatado na Bíblia. Só. Muito bem. E Daniel Ekechuko, já ouviram falar? Pastor nigeriano que ficou 3 dias morto. Alguém ouviu?
Missionária Ionara. Essa também eu já estava ouvindo o testemunho dela. Ótimo, ótimo. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui alguns vídeos. Vamos lá. Vamos nos preparar para começar essa introdução. Vamos só aquecer. E vai pegar fogo mesmo às 21 horas. Vamos lá. Vou soltar aqui uns pedaços. É muito longo. O testemunho da Adão de Campos é 1 hora e 17 minutos. Eu vou colocar alguns pedaços, tá certo? Para ter uma ideia. Vamos lá. Real e verdadeiro. É uma alerta para quem ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, e os desviados tenham a sua oportunidade para voltarem aos pés do Senhor. E os crentes que servem a Deus possam vigiarem constantemente para não caírem no laço de Satanás. E aqui está, em viva voz, o nosso irmão para contar suas experiências como incrédulo e como crente. Meu nome é Adão de Campos, sou presbítero. Nossa filha no colo, preocupada, que o anjo tinha dito que ia levar. E tudo bem, a minha filha nunca foi doente, nunca sofreu enfermidade nenhuma, cheia de saúde, cheia de vida. Isto foi numa sexta-feira, quando foi sábado, dentro, e eu sentei me largou de sentado em cima da cadeira do porteiro. E ali eu fiquei, e aquela mão me pegou no pescoço, no cogote, e eu dobrei a cabeça baixa, e falou aquela voz comigo, abriu os céus, aquela voz falou direto comigo, me chamou pelo meu nome, me disse: Adão, tu sabe quem sou eu? Eu sou Jesus. Raio de luz. Eu estava como um cordeirinho, eu queria saltar, eu queria pular de alegria. Eu não resistia à glória dos céus. Eu saí caminhando pelo corredor. O espírito não volta mais para o corpo. Então ficava ao redor do meu corpo, mas em contato com o corpo ainda, fora do meu corpo, mas mantinha contato porque ele estava ao redor. E eu via bem longe, voz de pessoa baixinha, as vozes das pessoas bem distante. E ali a minha esposa me agarrou, me levou para o hospital. Irmão Adão, é verdade que o senhor teve 3 dias morto, sem nenhum sinal de vida, sem respiração ou batida do coração? Atacaram a estrada, mas Deus abriu alas. Jesus via eles sempre. Eles não podem ver luz. Eles viam a luz de Jesus se sumir. E se fomos muito longe da terra, mas muito longe mesmo. Que o pensamento do homem pode alcançar da terra aos infernos. E se fomos, até que Jesus chegou de frente um portão preto, um enorme portão. E tocou naquele portão. Jesus tocou para o seu dedo e aquele portão se abriu de sul a norte. Abriu-se os infernos, eu me apavorei, quis me agarrar em Jesus. É terrível os infernos. Jesus entrou nos infernos e eu também. Fiquei esquerdo no penhasco do inferno. Mas crescendo. E nós temos que parar. Nós temos que diminuir. Nós temos que acabar. E levantou o demônio tranca-rua e disse: Satã, tu sabe que eu comando na terra a tecnologia. As igrejas, para os crentes que muitas vezes deixam de orar, sendo que tem grandes oportunidades de tão terrível. É terrível. Continuamos no segundo volume em LP. Lá está reservado, porque esteve sem de Abraão, quando Jesus deu o brado na cruz do Calvário,
tirou dos seus de lá e levou para a glória, está lá na glória. Então de lá exatamente se enxerga bem como diz a Bíblia, ao se enxerga o rico via Lázaro no seio de Abraão, há um abismo que separa exatamente. Senhor, o Filho, à direita do Pai, na sua perfeição de glória, seu corpo, a estrutura do seu corpo perfilado, suas mãos de glória, seu olhar de misericórdia, o seu amor, a sua perfeição, a sua formosura, é incrível. Na terra de ouro, a ciência da terra não tem capacidade de fazer uma pinta daquele bordado de boniteza. Continuamos o testemunho no outro lado do disco. Os animais desesperados, morrendo, tudo preto, queimado. Os mísseis nos ares, as bombas nos ares se cruzando de um lado para o outro. O rumor, o estrondo na terra. As montanhas eram aplainadas de um lado para o outro, varrido. Eles vieram e começaram a me olhar e chorar. Eles não resistiam de olhar. E começaram a chorar e tremer, tremiam e choravam. E eu dizia para eles, me dão coberto, que estavam gelados de frio, que estavam bons, não tinha nada. E um veio, trouxe coberto e me pôs, e os outros doentes que estavam ali, desenganados, mortos, bem dizer, começaram a se levantar, que estavam botando soro e sangue, começaram a se levantar e agarrar os aparelhos e vinham caminhando e me olhar, se levantar e vinham me olhar. Jesus curou todos, me curou eu e os outros, mas era 9 no UTI, ficou só eu, os outros no outro dia não eram curados. Jesus curou todos. Foi coisa tremenda. Então começou aquele rebuliço no hospital, o rumor, telefonando para os médicos de cidade, para o diretor da faculdade. Agora eu vou colocar aqui o Fenômeno Lázaro. É um filme interessante para quem não assistiu. Assista, 1 hora e 39 minutos. Vou colocar só alguns pedaços aqui do pastor Daniel Ikechukwu, da Nigéria. Desde o início dos tempos, o homem busca respostas para as maiores perguntas da vida. É um desejo ardente que leva nações e indivíduos a romper e conquistar todas as fronteiras que tem pela frente em busca do significado maior. A busca por respostas tem levado a raça humana aos confins da Terra e além. Em nós há um grande abismo que ninguém pode atravessar. Abraão, mande Lázaro à casa de meu pai. Por favor, eu imploro. Eu tenho 5 irmãos. Não deixe que venham para este tormento. Seus irmãos podem seguir o que Moisés e os profetas pregam. É o bastante para que fiquem seguros. Isso não basta. Se alguém dentre os mortos fosse até eles falassem, eles se voltariam para Deus. Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se convencerão por alguém que surja dos mortos. Experimentaram a morte e viram o outro lado. Uma dessas histórias é a de Daniel Ikechukwu, um pastor africano que ficou morto numa funerária por 3 dias e
repente, Daniel se viu em outro lugar com um dos anjos. Daniel, tenho muita coisa para lhe mostrar. Quando olhou, Daniel viu um lugar com uma multidão de pessoas reunidas. E a aparência era a mesma que os anjos. A cor delas era de um branco puro e seus corpos pareciam brilhar de radiação. Devido à aparência semelhante, Daniel achou que estava vindo uma reunião de anjos. Apesar das aparências lembrarem prédios, a estrutura era incomum. Não era feita de materiais terrestres. Elas pareciam estar vivas, se movendo. No instante em que ele disse aquilo, meu espírito me convenceu que o que o anjo havia dito, ou o meu julgamento, era verdade. Eu não disse não, porque me lembrei que havia brigado com minha esposa na quinta-feira. E na briga que eu havia tido com ela, eu a havia ofendido. Então, na noite de quinta-feira, ela bateu em minha porta. Não abri a porta para ela. Então, na sexta-feira de manhã, ela bateu de novo em minha porta. Não, na sexta de manhã, ela acordou e saiu. Ela disse, bom dia. Eu não aceitei. Não falei com ela. Fiquei em silêncio e parti na sexta de manhã. Entende o que eu fiz? Porque minha esposa me provocou. Ela me ofendeu, ela fez uma coisa errada e eu fiquei com raiva dela. Fiquei irritado e não aceitei a sua saudação. Parti na sexta-feira. Quando estava voltando, sofri um acidente e morri. Por isso, o anjo me disse que minha esposa havia me oferecido a paz. E eu não a perdoara, e me voltei para Deus e pedi que ele me perdoasse. Ele não me perdoou, e eu iria para aquele lugar. Então eu chorei, mas não disse não recusei o julgamento. O julgamento era verdadeiro para mim, porque eu sabia que, no fundo, eu estava zangado com minha esposa. Eu estava pensando no que fazer com ela. Pensei, minha esposa me esbofeteou, me bateu, o que vou fazer com ela? Fiquei pensando no que eu iria fazer. Por isso, no fundo, eu estava irritado e acredito que Deus estava julgando o meu coração. Ele disse que eu não havia perdoado minha esposa e não estava perdoado. Fiquei chorando e gritando sem parar. Só dizia, viu como destruía minha alma? Enquanto eu gritava e chorava, eu tive medo, as lágrimas cobriram meu rosto. Entrei em pânico porque aquele lugar não é bom para ninguém. E o modo como estavam as coisas, se Deus quisesse mesmo me mandar para o inferno, nada o impediria. Em casa, este lugar com minha esposa. Quando eu entrei no quarto, era 2 de dezembro. Perguntei à minha esposa o que estava acontecendo. Porque falaram do caixão, 3 dias e funerária. O que estava... Esse filme conta outras experiências também de outras pessoas de semi-morte. Eu vou colocar agora aqui também um pouquinho só da pastora ou missionária Ionara, que diz ter ido 15 vezes ao inferno e 7 vezes ao céu. Pai, em nome do Senhor Jesus, damos a Ti a honra, o poder e a majestade por estar aqui nesta noite, porque não cabe dentro das igrejas. Por quê? Devido à grande multidão que quer ouvir aquilo que você irá ouvir nesta noite. E ali, eu tive que ser colocada em trios elétricos para fecharmos avenidas e fazer um grande... Deixa eu fazer você entender uma coisa, irmão.
Muitos não acreditam no inferno. Existem coisas na vida que Deus colocou como parâmetros que ninguém vai poder mudar o curso da história. Você está me entendendo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Para então que Deus venha tirá-lo daqui, como a sua missão. Você está me entendendo? Maria foi chamada para ser a mãe do Messias, e ela está no paraíso porque ela atendeu ao chamado do Senhor para ser a mãe do Messias. Vou colocar aqui a parte 5, que acredito que ela começa a falar. Porque ele vai te cobrar. E tudo que você fala no nome dele. Eu estou tendo uma visão. Foi Deus. Será que foi Deus mesmo? Feiticeiros e satanistas. O Vale da Idólatra, o buraco não pegava fogo por baixo? Feiticeiros e satanistas. São diversas alas de tortura. Vou falar só uma. Há uma grelha em cima. É por cima e por baixo. Eles estão o tempo inteiro sendo torturados, como eles escortejavam as crianças para oferecer ao deus Moloque. Ali eu vi vários africanos, baianos, angolanos, diversas nacionalidades do mundo e diversas classes deles. Políticos ímpios e evangélicos, pessoas graduadas na política. Conforme eu for falando, vocês vão poder identificar a pessoa da qual eu estou retratando. Ele foi morto junto com a sua namorada dentro de um apartamento, era brasileiro, e até o dia de hoje ninguém sabe quem matou esse homem. Ele foi morto, e na hora em que eu cheguei no vale em que ele estava, eu pude observar que ele tentava convencer a Deus a sua vinda. Em gritos, eles estavam no fogo, e ele dizia desta forma: Deus, se tu deixar eu voltar à terra, não tem problema, Deus. Eu peço esmola no meio da praça, mas me dê a oportunidade de aceitar a Jesus uma vez. Depois ele dizia: Deus, se não tiver esmola não tem problema, eu como pó da terra. Se não tiver pó da terra eu cato comida no lixão. Mas por favor, me deixa sair daqui porque eu não aguento mais tanta tortura. Bom, é isso aí. Esses relatos estão na internet, completo. Vocês poderão assistir depois. Eu vou passar a vocês para que vocês deem a opinião. Antes eu quero ler aqui a opinião do irmão Joanã, que está até se conectando agora mesmo lá no Skype. Eu gostei da colocação dele. No debate das 21 horas eu vou aprofundar um pouco mais as coisas as quais não encaixam com as Sagradas Escrituras, não é? Bom, o irmão Joanã está dizendo assim: vou deixar aqui um comentário rápido para ser falado na hora do debate. Qualquer ida destas ao inferno é sempre ilusão ou mentira, por vários motivos. Primeiro, o inferno ainda está desabitado, as pessoas estão no Hades e não no inferno. Número 2. Os demônios que geralmente aparecem nessa passagem atormentando as pessoas não ficam no Hades, ficam a rodear a terra. O Hades é um lugar que quem controla é Jesus. Ele tem as chaves do Hades. Tradução errada diz que as chaves é do inferno, mas é do Hades. Número 3. O inferno é um lugar de tortura para o diabo e não para os seres humanos. Seres humanos serão lançados no inferno juntamente com o diabo depois do julgamento do trono branco, que é no fim do milênio, ou seja, o inferno está desabitado ou ainda nem foi inaugurado. 4. No relato de Jesus sobre o rico e o Lázaro, Abraão deixa claro que não há possibilidade de comunicação entre os vivos e os mortos. Isso também é enfatizado com veemência no Velho Testamento. Não há nenhuma forma de comunicação entre vivos e mortos.
Toda suposta comunicação entre esses é ilusão promovida pela imaginação humana ou pelos demônios. Número 5. Essas visões normalmente tendem a criar cristãos medrosos de irem para o inferno e por isso ficam mais facilmente nas redes dos cães gulosos, dos falsos profetas. A liberdade que Deus nos dá é plena e independente dos nossos pecados. O preço pago pelas nossas almas foi por Cristo, pago, consumado, e foi único e muito alto. Não precisamos mais pagar nenhum tipo de preço para garantirmos nossa salvação. Número 6. Muitas dessas visões vêm de mulheres que deveriam estar caladas nas igrejas no que se refere a revelações e doutrinas. A Bíblia ainda não explica que a mulher deve ficar calada. A Bíblia ainda explica que a mulher deve ficar calada porque é facilmente enganada. Se possível, leia essas informações no debate. São as colocações do irmão Joanã. Biblicamente, eu tenho uma visão semelhante. Existem algumas coisas as quais foram ali faladas, principalmente pelo Adão de Campos, que é bem complicado. Primeiro, essa questão, como foi lido aqui pelo Jerry, de Lucas 16, do 19 ao 31, e no Velho Testamento isso já ficou bem claro, que não há comunicação entre vivos e mortos. Não há. 2. O que está na palavra deve sobrepor qualquer revelação, qualquer revelamento, qualquer profecia, qualquer profetada. Por exemplo, nós já lemos a história de Ágabo aqui, depois eu vou ler. Ágabo era um profeta de Deus que tinha profetizado até fome na terra e tinha se cumprido. Ele era um profeta de Deus. Mas Paulo preferiu acreditar nas Sagradas Escrituras do que na profecia de Ágabo, na revelação de Ágabo. Ou seja, a profecia maior, a revelação maior, é a palavra de Deus. É maior do que tudo isso, maior que qualquer revelação. Número 4. 3 ou 4, nem sei, já até perdi a conta aqui. 4. O que está nas Sagradas Escrituras está fechado, selado. Ou seja, as revelações do Apocalipse, de Daniel, de Ezequiel, de Isaías, as partes escatológicas de Jesus, estão seladas e estão completas. Não precisam de nenhum tipo de acréscimo, de nenhum tipo de revelação de alguém nos últimos dias. E nem Jesus falou que alguém ia ter alguma revelação, ou algum arrebatamento, ou algum tipo de ida ao inferno ou ao céu para acrescer alguma coisa, ou aprimorar alguma doutrina, costume, etc. 5. Ele diz algumas coisas. Ele diz algumas coisas que são, para um bom entendedor das Sagradas Escrituras, alguém que estuda, que não tem preguiça, são aberrações teológicas. Por exemplo, a mulher, eu vou colocar aqui nas 21 horas, cortou o cabelo diante do anjo e o cabelo, o anjo abriu uma gaveta, lá estava o cabelo dela tosquiado, transformado em ouro, que até aquele cabelo que a irmã derruba no chuveiro, o anjo vai lá e pega, transforma em ouro, coloca na gaveta, e quem tosquiou de novo é lançado de pés e mãos nas trevas exteriores. Isso não existe. Nós já debatemos isso daqui, sobre costumes, sobre cabelo, 1 Coríntios 11. Isso não existe. Totalmente antibíblica, uma heresia gigantesca e de uma imaginação fértil tamanha. Agora, o difícil é que ele chora durante o depoimento dele, me parece ser uma pessoa muito sincera, vai saber o que aconteceu. Se você assistir alguns filmes de doutores, especialistas nesse assunto, falando de experiências de semi-quase morte, você vai ver que eles dizem que foram feitas experiências. Por exemplo, a pessoa está num estado de semi-morte e eles colocaram alguma imagem no teto da UTI. E depois que a pessoa voltou falando que viu aquela imagem. Só que os médicos tiraram de lá aquela imagem. Então, quer dizer, existe nesse momento de experiência de quase morte, a pessoa pode
ter essas alucinações, imaginações e uma mistura do que ela vivenciou, do que, enfim. Agora, existem relatos lindos e maravilhosos que nós vamos colocar aqui às 21 horas também, daqui a pouquinho, de pessoas que realmente encontraram Jesus, viram uma luz no fim do túnel e quando voltaram de lá, as suas vidas foram extremamente transformadas. André, a sua opinião sobre esse assunto polêmico? Eu acho que os irmãos já falaram com muita propriedade mesmo. O irmão Joanã, principalmente. Essa questão do Hades, né? Do inferno de ser inaugurado ainda. Isso é bíblico. Agora eu queria colocar um outro ponto também sobre a questão do apostolado, né? Que a Bíblia, pelo menos até onde eu entendo, ela fecha nos 13 apóstolos, né? No caso o derradeiro, que seria o Paulo. Se eu estiver errado, os irmãos me corrijam aí. E pelo que eu percebo, o apostolado é só para quem viu a Cristo. Teve uma experiência com Cristo. Visual, pessoal. No caso dos apóstolos, né? Então esses irmãos também não seriam apóstolos, né? Se fosse seguir essa... Tem uns que dizem que viu Jesus, conversou com ele, né? E voltou. E é isso aí, eu queria estar contribuindo com isso aí apenas. Obrigado aí pela oportunidade. Segura para falar mais às 21 horas, hein, André? Tá ok. Fala, André. Deixa Deus te usar. Irmão da Silva, tá por aí? Tá com o microfone? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos. Olha só. Diga, meu irmão. Primeiro, morte. A palavra inferno, a gente tem que começar por aí. Eu não sei o que vocês também entendem como inferno. Primeiro que inferno, a palavra ela vem em hebraico, dizendo Seol, e Hades, ela também vem em grego. E Geena também aparece no grego. Sendo que as duas palavrinhas, quando aparece Seol, Hades ou Geena, as três palavrinhas, só difere só a linguagem, a origem da língua. E outra coisa também, eu tenho outra opinião a respeito do inferno. O inferno, nada mais, nada menos, é algo que está associado à alma e não ao espírito. A gente tem informações disso que é em Mateus 10, 28. Porque quando diz assim, que a gente... 10, 28, e não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Não sei se vocês se lembram disso. Mas diz assim, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Eu estou dizendo que está associado à alma, por quê? Porque alma e corpo trabalham junto. Um corpo sem alma é um corpo morto. Diz a Bíblia que é um corpo morto. Porque a alma, nada mais, nada menos que o intelecto do ser humano, da criatura. Então, se a alma e o corpo aparecem no versículo, eu entendo o quê? Que o inferno está exatamente no intelecto da pessoa. Assim como Jonas, quando ele clama a Deus, dizendo que estava ali dentro do peixe, e ele cita o nome inferno ali. Aquilo ali para ele era um inferno, era uma tormenta, ele estava vivendo no inferno. E outra coisa, se a alma é intelecto e o corpo e a alma está no corpo, e a gente vê a palavra inferno no versículo,
é compreensível entender de que a alma, o inferno, na verdade, é algo físico. É algo físico. Como também o inferno também fala, a Bíblia também fala, de inferno apontando também como para a sepultura. E quando Jesus desceu ao inferno, isso significa que ele desceu à sepultura de fato, de corpo, quando ele desceu, quando ele foi morto na cruz. E ali espiritualmente se fez alguma coisa, não visível, mas invisível porque espiritualmente, entendeu? Visível porque ele desceu de corpo e invisivelmente ele fez todas as coisas nele. Quando ele desceu ao inferno, ele destruiu a morte e fez todas as outras coisas que a Bíblia diz. Entendeu? O inferno para mim é isso. E na verdade não existe outro plano chamado inferno senão mental, intelecto. Isso tanto no grego como no hebraico. Os irmãos podem dar a opinião dos irmãos também agora. Deixa os irmãos a palavra aí. Muito bem, irmão da Silva, deixando sua colaboração nesse debate. Gerry Domingos, sua opinião. Bem, em primeiro lugar, eu acredito que o inferno é um reino. É um reino, né? É um local. Eu não acredito assim que seja, né, o intelecto, mas esse é meu ponto de vista, meu modo de entender. E outra questão desses testemunhos aí tão polêmicos, eu acredito que eles falam, algumas partes eles falam a verdade. Nem tudo. Mas tem parte dos testemunhos que eu acredito que eles falaram a verdade. Agora, se eles inventaram algo, né, aí realmente tem que estar pesquisando mais para entender realmente isso daí. Mas algumas partes, pelo que eu já ouvi o testemunho, desses que estão aqui sendo discutidos, eu acredito que é verdade. E o inferno eu acredito que é um local, assim como o reino de Deus é um lugar, né, que quando o Senhor voltar, né, ele vai estabelecer, né, a Nova Jerusalém, entendeu? Eu acredito que o inferno também é semelhante assim. É uma cidade onde Satanás reina lá com os demônios lá para poder estar fazendo a obra dele aí, né? Como está fazendo no mundo aí. É isso que eu acredito que é assim. Eu agradeço aí. Passa a vez. Muito bem. Val, sua opinião. Eu tô aqui escutando vocês falando e tal, eu tô até preocupada se eu não tô ficando doida. Em uma das minhas cirurgias, eu imaginei, ou não sei, que eu vi anjos. Eu tô ficando doida, mas enfim, brincadeiras à parte, né? Não dá nem pra estar brincando na realidade. É bem complicado essa questão que foi levantada. Eu sei que tem coisas que não são permitidas nem a Jesus Cristo saber, né? Que só o Pai que sabe, Deus que sabe, né? E imagina essa questão de experiência pós-morte. Como assim, quase morte? Não, e outra questão, como que uma pessoa vai mais vezes ao inferno do que ao céu? Sinceramente, se eu tivesse a oportunidade de ir antes de morrer, de fato, eu só ia pro céu, com certeza. Sem sombra de dúvida. É cada coisa doida que a gente olha assim, meu Deus do céu, onde é que a loucura do ser humano vai parar, né? Porque, sinceramente, é um absurdo. Eu não tenho muito conhecimento do Adão, né? Adão de Campos, do Daniel. A Ionara eu ouvi umas coisas há um tempo atrás, mas faz um tempão. São pessoas querendo acrescentar mais vírgulas, mais pontos, mais exclamações, mais interrogações na palavra do Senhor. E não pode ser assim. Não é admissível, não é permitido. Ninguém acrescente nada.
a palavra do Senhor. É essa palavra, ponto, ponto, acabou. É sim, sim, não, não. É isso e é isso mesmo, não tem o que acrescentar. E muita gente com essas aparições e demonstrações de coisas que supostamente aconteceram, acabam querendo fazer isso, colocando vírgulas e pontos, etc., nas coisas que já estão resolvidas por Deus. Já está ali. É assim, não tem que colocar mais nada. A gente tem que aceitar, ter o discernimento de ter a sabedoria do Espírito Santo para poder colocar em prática os ensinamentos. Ponto. Nada de acrescentar. É isso. Amém. Bem, a Val relatando suas experiências. Eu vou só ler uma passagem aqui, depois o irmão da Silva quer esclarecer mais uma coisa. Lucas 16, 29, que foi lido pelo Jerry. Olha o que diz. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ponto e vírgula. Ouçam-nos. Você tem as Sagradas Escrituras já aqui, completa, falando acerca de todos os assuntos. Ouça a palavra do Senhor. E disse ele: não, porque o povo, o homem, o ser humano sempre gosta de revelação, histórias, de experiências de agora, de inovações, enfim. Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Se Adão de Campos, Daniel Kichuk, Ionara, sei lá mais tantos, têm essa experiência e continuarem pregando e falando acerca disso, muitas pessoas vão se arrepender. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, se não ouvem a Jesus, a Paulo, a Pedro, as Sagradas Escrituras, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Não é verdade? Irmão da Silva. Está aberto o microfone? Aí, estamos ouvindo. Só uma coisa que a gente geralmente coloca, eu tenho sempre visto isso. A gente às vezes esquece de atentar a isso. Nós estamos muito... muita gente faz confusão entre alma e espírito, como se fosse uma coisa só. E, na verdade, se a gente for estudar isso separadamente, a gente vai ver que há uma diferença. E se a gente for analisar cada ponto, cada versículo, no seu contexto, a gente vai ver que em todas as vezes que aparece a palavra inferno, não aparece a palavra espírito. A gente só encontra a palavra ou corpo ou alma. Se a gente parar para analisar isso. E o porquê? Aí está um ponto interessante, um ponto curioso. Por que só a palavra alma e não a palavra espírito? Porque espírito, ela tem outros sentidos. Ela pode ser espírito do homem, como fôlego, e pode ser espírito de Deus, como fôlego de Deus, como o fôlego de Deus, ou a própria pessoa de Deus, e alma como seu intelecto, raciocínio, porque Adão foi feito alma vivente, e Jesus foi espírito vivificante, ou seja, é totalmente diferente de um espírito vivificante para uma alma vivente. E no Novo Testamento, toda vez que a gente vê a palavra alma, ela está sempre associada ao inferno, inferno associado à alma, nunca inferno ao espírito, porque espírito não vai para o inferno, e sim a alma. É só isso, é só
um toque assim, que eu dou assim para os irmãos poderem refletir o porquê disso. Pode falar, irmão Aki aí, se tiver alguma coisa para falar, também pode falar. Vou passar a palavra para os irmãos aí. Não, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Nós só fizemos aqui. Se eu tiver errado, pode me corrigir. Não. É um debate, né? Essa colocação é que o irmão entrou um pouco na questão da, digamos assim, da tricotomia aí, né? Da alma, corpo e espírito. Também tem muito a ver com o assunto. Mas eu creio que as suas palavras acrescentaram bem aqui, enriqueceram o tema. E vou convidá-lo, assim como o Gerry, a Val e o André, que está aí na sala, para que nós continuemos esse debate com esse mesmo tema agora às 21 horas numa outra sala. O que vocês acham? Vamos lá? Vamos aprofundar no assunto agora? Com um pouco mais de tempo, com mais espaço. E já vimos as introduções, então dá pra gente se aprofundar melhor. Vamos lá. Vamos lá? Eu vou abrir uma outra sala, a gente vai lá e daí a gente enriquece mais esse tema. Deus abençoe a todos. Daqui a 5 minutos atualizem a página, nós estaremos ao vivo para o debate das 21 horas.